Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os ambientes aquáticos. E os ambientes aquáticos, nós sabemos que eles têm diferenças de salinidade. Porque nós vamos ter os ambientes de água doce, que são aqueles ambientes, eles são assim chamados não porque a água é doce, mas sim porque ela não é salgada, tá? Nesses ambientes, onde que nós vamos encontrar esse tipo de ambiente? Nos rios, nos lagos, ou seja, são as águas que estão sobre os continentes. Basicamente, são essas águas que são chamadas de águas doces. Então, a concentração de sal nesse tipo de água, ela é muito baixa. Tanto que a legislação é o conjunto de leis de um país, de um estado, de um município, nesse caso a legislação brasileira, ela determina que a água é considerada doce se ela tiver menos de 0,5% de teor de sais. Então, a água que sai da nossa torneira é considerada uma água doce. Os rios, então os lagos, eles possuem água doce e animais e vegetais que estão adaptados a viver nessa condição de água doce. Nós sabemos que os rios, por exemplo, eles se direcionam para o oceano, ou seja, a foz de todos os rios, de modo geral, é no oceano. E o oceano tem água salgada. Por essa mesma legislação, o que se diz? Que essa água salgada, ela tem mais de 30% de sais. Então, olha só, a água, para ser considerada doce, ela tem que ter menos de 0,5% de sais. E para ser considerada salgada, mais de 30% de sais. Então, nesse ambiente, que é a foz dos rios, quando esses rios vão desaguar no oceano, nós vamos ter uma mistura da água doce com a água salgada. Nesses ambientes, que são os ambientes de mangue ou os manguezais, essa mistura da água vai proporcionar uma concentração de sais diferentes, que vão variar de 0,5% até 30%. Então, o que nós podemos concluir? Que a água doce tem a menor quantidade de sais, menos de 0,5%, e aí existe um outro tipo de água, que é a água salobra, que vai variar de 0,5% até 30%, e a água salgada superior a 30%. A água salgada também é chamada de água salina, é a mesma coisa. Vocês sabiam que existe uma região no planeta Terra em que tem a água mais salgada do mundo? Essa região é conhecida, é uma região do Oriente Médio, ela fica entre os países de Israel e da Jordânia. Se vocês quiserem depois procurar no mapa a localização desse lugar, é bem legal. Essa região, ela se chama de Mar Morto. O Mar Morto tem esse nome justamente porque a concentração de sal nesse local ela é tão grande que nenhum ser vivo consegue sobreviver lá, com exceção de algumas bactérias muito especiais. Quanto a mais de sal esse ambiente tem em relação à água dos oceanos? Chega a ser 10 vezes maior. Então existe uma curiosidade bem bacana, tem muitos vídeos na internet que dizem que as pessoas, que quando elas entram na água desse mar, do Mar Morto, elas não afundam, elas boiam. E aí nós faremos um experimento para verificar os diferentes tipos de salinidade. Eu vou mostrar para vocês quais são esses diferentes tipos. E aí vamos verificar se o nosso amigo aqui está meio assustado. Ele está na dúvida se ele boia, né, ou se ele afunda. Então isso vai depender da salinidade da água. Tá? E aqui eu tenho um outro que está um pouquinho mais empolgado, né? Ele está acreditando que ele vai boiar, que ele não vai afundar. Vamos dar uma olhada. Então olha só, eu trouxe 4 recipientes aqui. Nesse primeiro recipiente, ele simboliza a água doce. A água doce é a água que está disponível para nosso consumo. Tá? Toda essa água aqui, eu tirei da torneira da minha casa. Essa água, portanto, ela já tem uma concentração de sal que está junto com a água, que está misturada com essa água.
mas essa concentração é muito pequenininha, menos de 0,5%, tá? Essa água aqui, ela vai simbolizar o ambiente salobro, ou seja, a água salobra, que é aquela mistura da água doce com a água salgada, a água do oceano e a água dos rios e dos lagos. Essa aqui simboliza a água dos manguezais. Então, a quantidade aproximada de sal dessa água salobra, em relação a esse 1 litro, é mais ou menos essa quantidade aqui, tá? Aí eu vou adicionar essa quantidade de sal à água e depois a gente vai fazer o teste com o ovo, tá? Então, eu vou misturar aqui o sal. Ok, mais um pouquinho aqui, vou tirar o excesso do sal. E aí, com o bastão, eu vou mexer aqui para solubilizar bem. Muito bem, então essa representa a água salobra, que é a água típica dos manguezais, tá? Então vamos colocar aqui um pouquinho para trás. E agora, vamos só trazer o nosso amigo para esse outro. E agora nós vamos representar a água salgada ou água salina. Então, mais ou menos a quantidade de sal, o teor de sal dessa água salina, que é a água dos oceanos, é essa quantidade aqui para 1 litro de água. Então, eu vou despejar aqui essa quantidade e ainda vou dissolver o resto do sal que ficou aqui dentro do becker. Então, fazendo isso, eu tenho uma água muito similar à água do oceano, à água dos oceanos. Então, eu vou dissolver completamente. Muito bem. E agora, nós vamos pegar esse último becker que contém o sal. Nesse becker há 10 vezes mais sal do que continha nesse, que é a concentração aproximada das águas do Mar Morto, que fica lá em Israel. Fica no meio de um deserto, entre Israel e a Jordânia. Então eu vou colocar aqui, vou pegar aqui o excesso, vou colocar aqui. Percebam, ó, que a quantidade de sal é bem grande. Inclusive é difícil desse sal se dissolver aqui nessa quantidade de água. É muito sal. Então, os seres vivos não conseguem sobreviver num local assim, tá? Então, nós vamos fazer os testes agora com o ovo. Professor, por que você pegou um ovo? Porque o ovo se assemelha muito à constituição de um ser vivo, tá? Então nós vamos pegar o nosso amigo aqui, que está meio assustado, está com medo de afundar, e vamos ver em qual das águas ele afunda de fato. Então vamos colocá-lo aqui primeiro na água doce. Percebam que ele afundou, tá? A água doce, então a quantidade de sal presente nela não é suficiente para fazer com que ele boie, tá? Vamos colocar aqui na água salobra. Então a água salobra tem uma quantidade maior de sal, mas mesmo assim não faz com que ele boie, tá? Vamos colocar o nosso amigo aqui na água salgada ou salina. Vamos ver se nessa água ela tem sal o suficiente para fazer com que ele boie. Não, não tem, tá? Vamos colocá-lo agora na água mais salgada do mundo, fazendo uma analogia com a água do Mar Morto, que tem uma quantidade de sal muito grande, que segundo o que a gente ouve,
as pessoas nesse local não afundam. E aí quando nós olhamos aqui para ele, tá, nós percebemos que realmente ele não afunda. O que aconteceu? À medida que nós vamos adicionando sal à água, nós alteramos a densidade dessa água. O que significa? Que nesse caso aqui, ó, quando eu coloco o ovo na água, por exemplo, na água aqui que representa a água do oceano, o ovo ele é mais denso do que a água, tá? Agora, quando eu coloco ele aqui, ó, o sal que eu adicionei fez com que a água ficasse mais densa que o ovo. E aí é por isso que o ovo boia. Então, de fato, quando as pessoas entram no Mar Morto, elas boiam por causa da quantidade de sal que está presente nessa água. Pessoal, os seres vivos, eles estão adaptados a tolerar diferentes concentrações de sal na água. Se eu pegar um peixe, por exemplo, um peixe de água doce de um rio e colocar numa água salgada, ele provavelmente vai morrer, porque ele não está adaptado a essa condição de alta salinidade. E a mesma coisa, se eu colocar um peixe de água salgada, um peixe do oceano, aqui numa água de rio, ele também não está adaptado e ele vai certamente morrer, tá? Então, os organismos aquáticos, eles estão adaptados a essas diferentes condições de salinidade. Espero que vocês tenham compreendido e que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, até mais!